SafeMoon é scam? Recentemente, o que mais se tem comentado na internet é a SafeMoon, seja para o lado bom ou para o lado negativo. Nos últimos dias, nos últimos 2 dias mais precisamente, a opção é negativa. Tem muita gente acreditando que pode ser um projeto scam, tem muita gente batendo em cima, tentando fazer com que esse projeto caia de verdade. A questão é, a gente vai analisar nesse vídeo se a SafeMoon de fato é um projeto scam, uma pirâmide, o que está acontecendo. Bom, para isso eu tenho que ser realista com você e desde o começo desses vídeos, tá, sobre a SafeMoon, eu mencionei para vocês que os riscos são elevados, tá? E sempre digo para vocês, coloque sempre o que você está disposto a perder e o que nunca vai comprometer a sua conta bancária. O que eu mais vejo, tá, quando a criptomoeda cai, principalmente projetos novos, é de gente reclamando, dizendo que colocou muito, apostou muito e tudo mais, tá? Nunca faça isso, independente de qual criptomoeda for, tá? Eu vou confiar bastante no Bitcoin, eu vou lá, eu vou vender meu carro, vou ficar de a pé, tá? E vou colocar 100 mil no Bitcoin e de repente ele vai virar 200 dentro de uma semana. Você sabe que isso provavelmente não vai acontecer, tá? Na SafeMoon, como ela teve um pico de cotação muito alto, as pessoas esperavam exatamente isso, tá? Queriam colocar, por exemplo, R$1.000 hoje, tá? E amanhã ele teria 2.000, 3.000, 4.000. A proposta do projeto inicial nunca foi essa, tá? Isso já começa errado por aqui. Em nenhum momento eles te prometeram multiplicar teu saldo no dia seguinte. O que estava acontecendo era uma explosão incrível de interesse das pessoas e essa explosão continua, tá? Porque gostaram do projeto, porque entenderam a proposta dele, tá? Muita gente entendeu que a proposta é fazer o hold, tá? Mas aí acaba surgindo críticas, tá? Críticas que algumas têm fundo de verdade, outras nem tanto, e essas críticas afetam o preço porque as pessoas ficam preocupadas, é absolutamente natural. O movimento hoje de mercado da SafeMoon é absolutamente natural, tá? E esses riscos estão absolutamente natural também. Agora vamos lá, SafeMoon é scam. Recentemente a gente teve um Twitter indicando que as taxas, tá? O que de fato estava acontecendo com a SafeMoon é que não estavam sendo queimados ou bloqueados para sempre esses valores, tá? Quando você faz negociação, 5% distribuído entre os holds, certo? E 5% deveria ser para pagamento de taxas na PancakeSwap e também para queima. A informação desse Twitter é que esse processo de queima, essa porcentagem de queima não estava sendo efetuada, estava retornando para o endereço ativo, provavelmente para o CEO da SafeMoon. Ele imediatamente replicou dizendo que não, que isso não é verdade. A questão é o seguinte, ele sempre deixou claro que há uma parte, tá, bloqueada por alguns anos. Essa parte vai ser decidida o que vai fazer. Inicialmente a SafeMoon tem muitos projetos voltados para a África e talvez seja para isso que eles queiram usar, pensando pelo lado positivo da coisa. Pelo lado negativo, tá, pode sim, tá, que esse saldo poderia ou pode ser usado para uma famosa puxada de tapete, tá? O que levaria a perdas incríveis de todos os usuários, tá? No momento, o que aparenta é que não é isso. A questão aqui, esse não é o ponto grave que eu observo da SafeMoon. Por quê? Hoje, 90% dos tokens, eles deixam uma porcentagem, digamos 10 a 20% dos seus tokens, para fazer o processo de manutenção da rede, para apoiar a rede. O desenvolvedor precisa de dinheiro, o que o CEO precisa, todo mundo precisa. E se eles não estiverem engajados 24 horas na SafeMoon, você não vai ter nenhuma novidade, eu não vou ter nenhuma novidade e a SafeMoon vai parar, tá? Então eu não concordo de maneira alguma com o fato de queimar todos esses tokens. A equipe precisa trabalhar, desenvolvedores precisam ser contratados para que a SafeMoon possa cumprir com o prometido, tá? Então esse ponto eu ignoro completamente, mesmo que se isso poderia ou pode ser usado para um puxar de tapete, não deixa de ser algo grave.
A questão da pirâmide, muita gente falou isso, tá? Principalmente porque SafeMoon distribui 5% das taxas para os seus usuários. Isso pode ser caracterizado como uma pirâmide, porque a pessoa que comprou depois vai distribuir 5% das taxas de transação para a pessoa que já faz hold, tá? Então esse ponto foi muito criticado nesses últimos dias, porque, segundo, né, as críticas, se as pessoas pararem de comprar, as pessoas da frente vão parar de ganhar. Essa é a pior crítica que eu já vi, tá? Pelo seguinte, a valorização da criptomoeda, ou melhor, o intuito dela, tá, a longo prazo é ser uma criptomoeda. A criptomoeda não precisa, de fato, tá, pagar taxas para alguém. O Bitcoin paga taxa para mineiros, tá? Digamos que, por exemplo, a pessoa pare de minerar. O Bitcoin vai parar de funcionar. Isso é fato, tá? É fato. Se todas as mineradoras pararem de funcionar, o Bitcoin morre. Tá? A gente não está comparando o Bitcoin com a SafeMoon. E esses mineradores são recompensados por cada transação da mesma maneira, tá, que é na SafeMoon. A diferença é que este processo é feito em taxas mais elevadas. Então, para mim, essa observação não é válida, tá? Não é válida mesmo. Pode caracterizar que os endereços com mais saldo, tá? Trilhões aí, que pode envolver parte da equipe, sejam os mais beneficiados. Quem mais tem é quem mais recebe com taxa, isso é óbvio, tá? Então, naturalmente, os primeiros a chegar são os que conseguem armazenar mais, porque o valor vai subindo e aí tem um maior ganho. A intenção desse token é nunca parar. Tanto é que ele foi listado em mais uma exchange. E agora a gente já volta a falar de notícia boa, tá? Ele foi listado em mais uma exchange, tá? Antes de uma notícia boa, nós temos mais uma notícia. E esse é o ponto que mais me preocupou, tá? Esse é o ponto que mais me preocupou de tudo essa enxurrada de notícia que veio. Primeiro, teve uma live, tá? Logo após aí a listagem MXC. E toda essa enxurrada de crítica, e todo mundo esperava que um pulso firme da equipe e algo interessante, mas faltou muito profissionalismo, faltou tudo naquela live, menos o que precisava, tá? Faltou exatamente o que precisava e sobrou o que não precisava. Imediatamente depois da live, da repercussão negativa, veio o CEO e fez uma nova live pedindo desculpa, informando que a SafeMoon está no caminho certo. A questão é que o momento era complicado, todo mundo esperando notícias boas, inclusive todo mundo esperava até uma possível listagem na Binance, mas as duas exchanges já foram anunciadas, tá? A MXC e outra bolsa da Ásia também. Para chegar à Binance, eu acredito que é um caminho muito longo. A Binance não sai listando todos os tokens que vê, apesar do volume expressivo de negociação, precisa ainda trilhar um caminho bem longo para chegar lá. Neste caso, esse foi um ponto crítico para mim, tá? Analisando outros projetos idênticos, tá? Tem uma enxurrada de projetos iguais a SafeMoon agora, porque toda criptomoeda que faz sucesso vem uma enxurrada de concorrência, uma enxurrada de pessoas tentando copiá-la. E analisando um dos projetos que eu mais gostei, a diferença de equipe é espetacular, tá? A gente vai falar sobre isso em outros vídeos. Bom, seguinte. Notícia boa, conforme eu falei para vocês, listagem na Ásia. Notícia melhor ainda, agora a SafeMoon está verificada na BSC, tá? Na Binance Smart Chain. Isso aumenta a credibilidade do projeto. A listagem continua, o volume continua, mais de 1 milhão de holds. O volume eu vou mostrar aqui para vocês. Vamos analisar aqui o seguinte, o volume de negociações nas últimas 24 horas, ele supera 471 milhões, é muita coisa, tá beirando meio bilhão em negociação em 24 horas, tá? E nas últimas 24 horas, 173 milhões. O volume de negociações está incrivelmente alto. Isso é bom, tá? É bom porque é um movimento muito alto na plataforma. Tanto de pessoas já vendendo, como de pessoas comprando, tá? Na baixa. Analisando o gráfico, tá? Você observa o seguinte.
a gente tem um gráfico quase que estável, tá? Quase que estável, você não pode negar que não, as últimas 24 horas. Se você traçar uma linha aqui, você vê algo bem estável para a criptomoeda nova. A questão é a seguinte, como ela vale centavos, 2 centavos, uma oscilação de 10 a 15% mexe muito no seu valor e talvez tu fique assustado. Mas essas oscilações são absolutamente normal. Tá analisando o gráfico, ela já está no momento de recuperação. A gente observa que ela pode sim subir, tá fazendo uma análise ligeira sobre o gráfico. E a gente tem que observar os próximos passos. A questão que eu falei, principalmente da SafeMon, depende muito da equipe, tá? Depende deles também trazer uma utilidade maior para a criptomoeda, para encerrar parte das críticas, tá? Porque o sucesso traz críticas. Trouxe muitas críticas para o SafeMon. Depende deles passar por esse período de crítica, depende principalmente da equipe do desenvolvedor. E eu vi uma falha muito grande nisso, tá? Na equipe. Apesar de todo mundo é falho, tá? Então vamos esperar que isso seja corrigido, tá? Porque isso prejudica o sentimento das pessoas em relação à criptomoeda e o sentimento que elas têm, tá? De que isso vai dar certo é muito alto no momento e deve continuar assim para que tudo flua bem. Bom, você já sabe todos os riscos que eu falei para você. Sempre menciono aqui projeto de risco alto, de possíveis ganhos altos, tá? Isso é a melhor definição. Nunca comprometa, se você está interessado em comprar, nunca comprometa, tá? A maior parte do seu fundo, comprometa apenas uma pequena porcentagem do que você está destinado a aplicar em criptomoeda. Se você tem um bom valor para aplicar em criptomoeda e ainda não sabe, não decidiu, eu tenho um vídeo mostrando para você 5 melhores criptomoedas para fazer hold. Pode dar um retorno muito alto a longo prazo, tá? Então essas são criptomoedas muito mais seguras para você aplicar. Esta criptomoeda eu vou continuar falando sobre ela, vou continuar falando sobre esse token, porque ele pode sim fazer tudo o que promete, só depende deles, tá? Depende da SafeMon, depende da comunidade, depende de corrigir alguns pontos críticos, corrigir algumas falhas e você pode ter um retorno espetacular, tá? Pode, tá bom? Se lembrando sempre de nunca comprometer nada. A gente vê volume de negociações crescendo muito, a equipe, tá? As pessoas interessadas na SafeMon crescendo demais, na casa dos milhares, dos milhões, tem mais de 1 milhão de holding, conforme mencionado. Tem tudo para bombar, para ir o mais longe possível. É só esperar para ver, tá? É só você acreditar mais um pouco, tá? Correção padrão acontecendo, correção normal, isso não me desanima de maneira alguma. Quem participa de criptomoeda há vários anos sabe que isso é absolutamente normal. Essa é apenas uma correção, tá? O que me preocupou, a única coisa que me preocupou, como falei para vocês, foi a equipe na data de 21/4. Faltou profissionalismo ali, tá? Mas esperamos aí que seja corrigido, tá? Em breve. Vou ficando por aqui. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Sei que a gente conversou bastante, mas era necessário essa conversa para a gente expor, tá? Vários pontos aí, tentar entender exatamente o que está acontecendo com a SafeMon. Tem muita criptomoeda, conforme eu falei, como a SafeMon, que pode, tá ainda no começo, ainda não bombou, ainda não tá lá no alto, que pode trazer um retorno, talvez aí de 10.000% em pouquíssimos dias. Eu vou trazer essas criptomoedas aqui para vocês. Já vou avisando de antemão, o risco é ainda maior, tá? Você participa se você quiser, se você estiver disposto. Vou encerrando por aqui, já conversamos demais. Se você não é inscrito, é só você se inscrever no canal. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo e até o próximo.